Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vinda ao programa Palavra Viva, esse momento do nosso dia que tiramos para partilhar o Evangelho, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho que está em Lucas 13, de 22 a 30. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais as injustiças. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis um evangelho que, ao ler, eu até comentava aqui mais cedo, que pensar na salvação, pensar no inferno, pensar no céu, às vezes é uma situação que me dá até arrepios. É uma situação que me deixa assim, a certo ponto quase que em desespero, né? Dá aquela coisa que dá, meu Deus. E Jesus vem muito claramente, né, conversar com essas pessoas sobre isso. Primeiro ele deixa claro que a salvação cabe a Deus, o julgamento cabe a Deus, né? Quem irá nos julgar, quem irá decidir o nosso destino é o próprio Deus. E ele diz, né, os últimos serão os primeiros serão os últimos, ou seja, é Deus que sabe. O problema é, hoje, nós temos uma tendência muito grande em olhar Jesus apenas com o olhar da misericórdia. Ou melhor, não olhar Jesus, mas acreditar que Jesus nos olha apenas com o olhar de misericórdia. E não é bem assim. Nesse evangelho, Jesus deixa claro, né? Afastai-vos de mim todos que praticais a injustiça. Ou seja, Deus é justiça e misericórdia. Deus sabe e conhece os corações e conhece as realidades, mas Ele também é justo. Se for preciso condenar, Ele irá condenar. Se for o caso, não há relativismo, não há, ai, coitadinho. Quem sabe é Deus. E aí nessa resposta, como que uma parábola, né? Que ele faz essa analogia, porque perguntam para Jesus: é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não responde: é verdade sim, são poucos os que se salvam. Mas em vez de enfatizar os poucos que se salvam, ou melhor, os muitos que não se salvarão, Jesus vem de uma forma bem típica de Deus, né? Daquele Deus que vem e nos acolhe e nos mostra o caminho e vem dizer: o caminho é difícil. Esforçai para entrar pelas portas estreitas. Muitos vão tentar, mas não vão conseguir. Ou seja, primeiro Jesus fala para a gente se esforçar. Primeiro Jesus manda a gente tentar, para depois ele dizer que é difícil, que alguns não conseguirão. Jesus, ele é aquele que vem primeiro nos motivar. Vai, corre, se esforça, fazei tudo o possível para passar por essa porta estreita.
para poder alcançar a salvação, para poder alcançar o céu, nós não podemos desistir, meus irmãos. Não é porque o nosso pecado é maior ou menor, porque nós tivemos uma vida mais difícil ou mais fácil. Nós vivemos dores na infância, lutas, e aí por causa disso eu sou assim e eu vou continuar assim. Não! Precisamos correr atrás da nossa salvação, em buscar uma vida reta, uma vida justa. Precisamos nos esforçar, né? Buscar essa conversão diária, buscar esse esforço, essa intimidade com Deus. E é interessante porque nessa analogia, Jesus faz ele compara, né, o céu a uma casa. E aí ele diz que o dono da casa está lá dentro, né? Está lá dentro da casa. E as pessoas estão de fora batendo, pedindo para entrar. Né? Quando chegar o momento da nossa morte, nós vamos chegar lá na porta do céu e vamos bater e vamos pedir para entrar. Usando a imaginação, me vem em mente assim, uma fazenda grande, com uma casa bonita, com um jardim bonito, mas com muros altos. Porém, como se fosse uma grade, assim, do jeito que você consegue ver lá dentro. Né? Eu não sei se você já passou por uma experiência de passar perto de um condomínio, de uma casa muito bonita, talvez numa estrada, na rodovia, que a gente olha lá dentro e fala, nossa, casa bonita, olha a piscina, não, lá tem uma quadra, olha a arquitetura. A gente não vê o interior da casa, né? Mas a gente vê assim do lado de fora como aquilo é bonito. Eu imagino isso quando a gente estiver chegando lá na porta do céu, vendo lá dentro, né? Aqui mesmo eles falam, vocês verão os profetas. Eu fico imaginando, porque às vezes a gente usa a imaginação para pensar no céu. Essa casa com grades e a gente lá na porta e lá dentro os santos, né? Santa Teresinha, São João Paulo II, a gente vê nos santos lá, todo mundo, naquela comunhão. Aquilo ali, os olhos brilham, aquela vontade de estar lá dentro. E a gente vai bater na porta, vamos bater, pedir para entrar. Toca lá a campainha, o interfone, né? A gente fazendo aí uma comparação, né? Para ficar mais fácil para a gente pensar isso dentro da nossa realidade. Claro que o céu é um mistério, é algo místico, né? Deus nos promete o céu, a vida eterna, um corpo glorioso, mas nós não sabemos como é isso. Então a gente faz essas analogias, a gente faz essas comparações dentro da nossa realidade humana aqui, corporal, para poder tentar ter algum sinal de como pode ser. E aí a gente bate lá na porta, chama o interfone, toca, e Deus chega lá. Deus chega e aí a gente fala, oi, tudo bem? Então eu vim, né, pro céu, vim aqui ficar com o Senhor. E aí corremos o risco de Jesus olhar para nós, olhar no fundo dos nossos olhos e dizer, mas eu não te conheço, eu não sei de onde és. Eu fico imaginando escutar isso, me dá desespero. Eu não te conheço. E aí eles ainda insistem. Nós comemos e bebemos junto contigo, diante de ti, né? Vamos corrigir aqui. Nós comemos e bebemos diante de ti. Mas nós ouvimos você pregando nas praças. E aí Jesus responde de novo. Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, com todos vós que praticais a injustiça. Ou seja, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, nós escutamos falar de Deus, nós podemos estar diante de Deus, presente de Deus, mas não ser de Deus. Não ter o nosso ser, a nossa intimidade, o nosso coração com Deus. E aí nós corremos esse risco de chegar no céu e Jesus não nos conhecer e dizer, não te conheço, não sei de onde és. Porque a gente foi desconfigurando. Nós corremos esse risco e precisamos lutar, precisamos trabalhar nessa porta estreita, esforçar mesmo. No segundo momento vamos comentar um pouco mais sobre isso, sobre como se fazer conhecido por Deus, como fazer que o Senhor me conheça, que o Senhor me reconheça, para que quando eu chegue lá, Ele olhe, fulano, que bom que você chegou.
estou muito feliz com a sua presença. É assim, né? Quando a gente recebe uma visita, quando a gente vai acolher alguém na nossa casa, que nós estamos com saudade, que estamos ansiosos de ver, a gente recebe, abre a porta, já dá aquele sorriso, entra logo. Agora, quando toca alguém na sua casa e pede para entrar para qualquer coisa que você nunca viu na vida, você não deixa entrar, óbvio. Obviamente, você não deixa entrar. Então, que Deus guarde em nosso coração, a partir desse evangelho, façamos essa reflexão, de pedir ao Senhor essa graça, de esforçar e buscar sempre entrar pela porta estreita. Já já a gente volta com o programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao programa Palavra Viva. Hoje estamos partilhando esse evangelho que o Senhor nos convida a nos esforçarmos, a lutarmos para entrar pela porta estreita, que é a porta da salvação, que é a porta do céu. Fizemos aqui uma analogia de talvez como que seria o céu, com esse Senhor, dono, Deus lá dentro, e a gente batendo na porta pedindo para entrar. E aqui o evangelho mesmo diz que ele chega lá, ele vê a pessoa e diz: olha, mas eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei de onde você veio. E as pessoas ainda insistem com Deus: nossa, mas eu comi diante de ti, eu bebi diante de ti, eu ouvi você pregando nas praças, você me ensinou nas praças. E Jesus olha e responde mais uma vez: eu não sei de onde és. Afastai-vos de mim, todos que praticais a injustiça. E aqui fica para nós um ensinamento que mais importante do que o que a gente faz ou deixa de fazer é o quem a gente é. Qual é a intenção do nosso coração? Por exemplo, aqui ele diz: nós comemos e bebemos diante de ti. Provavelmente esses homens não comeram e beberam com o Senhor. E será que a gente não faz isso no nosso dia? Será que na nossa realidade a gente não acaba fazendo isso? Será que às vezes nós não vamos à missa, comungamos, trabalhamos, fazemos tantas coisas diante de Deus, com aquela frase assim, que às vezes a gente cai na tentação e fala mesmo: não, mas Deus está vendo o tanto que eu estou trabalhando para Ele. Deus está vendo a caridade que eu fiz. Deus está vendo essa doação que eu dei. Deus está vendo que eu estou aqui, rezei uma Ave Maria diante dEle. Mas será que eu rezei com Ele? Será que eu deixei o Senhor entrar no meu coração, participar junto comigo da minha vida? Será que eu busquei ser íntima de Deus? Deus viu, né? Deus estava diante de ti, mas Ele não me conheceu. Ah, claro, Deus conhece toda a nossa realidade, conhece nosso coração, sabe de tudo isso? Sim, mas é aquela historinha que a gente aprende desde criança. Jesus bate na porta do seu coração
E é você que abre para ela entrar. Quantas vezes Deus sabe uma nossa realidade, Deus sabe a cura que nós precisamos, Deus sabe o milagre que a gente quer, que a gente precisa, a mudança, a conversão, mas Ele só age no dia que a gente assume o que nós precisamos e a gente pede. Ou seja, quando a gente deixa Deus entrar, quando a gente deixa Deus agir. E aí o grande esforço que nós precisamos ter ao longo de toda a nossa vida, de todo esse momento, né, que nós conhecemos Jesus e que nós queremos lutar para entrar nessa casa, para poder estar lá com os eleitos, com os santos, com os profetas, viver essa união, sentar à mesa do reino de Deus, né? Todo esse esforço que nós precisamos fazer na nossa vida inteira é principalmente deixar Jesus conhecer o nosso coração, permitir, convidar, clamar para que o Senhor entre em nosso coração cada dia mais e também a gente buscar conhecer o coração de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, perguntar a Jesus. Esses homens comeram e beberam diante de Deus e foram negados pelo céu. Mas será que se eles tivessem chegado para Deus primeiro, nossa Deus, nós gostaríamos de comer e beber com o Senhor? O que o Senhor quer que a gente coma? Qual é a bebida que o Senhor vem nos oferecer? Nós queremos sentar junto com o Senhor na mesa, comer junto com o Senhor? É diferente. São situações completamente diferentes. Quando eu faço uma caridade, quando eu dou uma doação, quando eu faço uma oração, e aí eu falo, olha Jesus, eu estou fazendo aqui, hein? Ó, tá vendo? Eu estou doando, eu estou fazendo caridade. Natal tá chegando, eu vou ajudar um tanto de pobre. Lembra de mim quando eu chegar no céu, viu? Ou será que a gente chega para Deus e fala, Deus, final do ano tá chegando. Eu gostaria de fazer um gesto concreto, algo de bom, algo para ajudar as pessoas, mas principalmente que esse gesto externo, concreto, seja para a conversão do meu coração, seja para me fazer uma pessoa melhor. Então, Jesus, o que eu devo fazer nesse fim de ano? Quem eu devo ajudar? Às vezes Jesus vai te pedir para doar uma cesta básica, vai te pedir para doar um leite, vai te pedir para comprar brinquedos para crianças carentes. Sim, isso é válido. Mas talvez Jesus vai te pedir assim, e junto com isso eu quero que você reze mais, eu quero que você frequente mais missas, eu quero que você peça perdão para alguém, né? E aí? Assim precisa ser a nossa vida. Precisamos estar com o Senhor. E aí eles, né? Esses homens continuam ali nesse debate com Deus, tentando convencer a Deus de que eles merecem entrar. E eles dizem, tu ensinastes em nossas praças. Olha que interessante. Jesus ensinou na praça deles. Olha isso que eles dizem. Né? Por exemplo, se fosse hoje, com a nossa realidade de hoje, os nossos meios, talvez nós falaríamos, mas Jesus, o Senhor falou comigo lá na televisão da minha casa. O Senhor falou lá na televisão da minha casa, eu assisti o padre e tal. Como é diferente? Se Jesus, eu ouvi o que o Senhor ensinou, eu tentei colocar em prática, eu tentei pegar todas as suas palavras e colocá-las em prática na minha vida. Foi isso que eu fiz. E esses homens não tiveram nem como responder mais, porque eles não conheciam Deus. Claro que eu imagino, não sei, mas na minha imaginação de céu, eu acho que no julgamento nós não vamos ficar ali, né, negociando com Deus. Eu imagino que esse julgamento não é uma entrevista, não é assim, vamos lá fulano, e aí, o que você fez de bom? Tal, igual uma entrevista de emprego, você pergunta para a pessoa ali, a pessoa é questionada, quais são seus dons, quais são suas qualidades, quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos, o que você acha que você pode acrescentar aqui para essa empresa? Né? São perguntas feitas em entrevistas de emprego. O que você acha que
que você pode contribuir. Os seus pontos negativos são esses, mas como que você lida com eles? Eu imagino que Deus não vai fazer isso com o nosso julgamento, não. Quando a gente chegar lá e a gente bater na porta, Ele vai olhar pra gente e já vai saber. Nós não vamos precisar ficar negociando. Nós não vamos precisar ficar discutindo. Nós não temos condição de saber o dia da nossa morte e aí a gente já levar ali todo um preparo, já fazer o nosso currículo, né? Já montar ali como, às vezes, um político vai fazer um discurso, ele já escreve ali o que ele vai falar pra gente ir lá e convencer Deus de nos deixar entrar no céu. Não. Deus já nos conhece. E o que Ele pode te dizer é falar, eu não sei de onde és. Eu não sei quem é você. E aí, infelizmente, não há o que fazer mais. Por isso o que nós temos que fazer é agora. Nós temos que fazer isso é hoje. Jesus deixa muito claro, afastai de mim quem praticar injustiça. E aqui talvez a gente caia na tentação de pensar, mas eu sou uma pessoa justa. Eu dou uma doação para quem é pobre, eu cuido de quem precisa. Eu sou justo. Mas será que você é justa com as leis de Deus? Será que você é justo quando você lê o Catecismo da Igreja Católica, você lê os mandamentos, a doutrina da igreja, e ali a igreja dá uma orientação de como deve se viver, do que é pecado, o que não é? Será que você aplica aquilo de forma justa, conforme a justiça de Deus ou conforme a sua justiça? Aí eu caio, meus irmãos, a gente pode cair na tentação sim, de ler um mandamento, ler uma orientação que a igreja nos dá e falar, nossa, é interessante, mas não, essa lei não se aplica a mim. Ou seja, eu faço o juízo. Mas essa lei ela é retrógrada. Essa lei, ela foi escrita em não sei quando. Isso não existe mais. Eu tenho certeza, Deus não vai me negar o céu por causa disso, não. Ou seja, eu fiz o meu juízo. Eu decidi o que era justo ou não. E aqui ele fala da injustiça. Mas ele fala da justiça divina. É a justiça de Deus. Não é a minha justiça. Não é a sua justiça. Deus vai sim decidir quem entra e quem não entra nessa casa mediante o coração dele. E nós precisamos esforçar para estar cada dia mais perto e íntimo do coração dele. Por isso que ele encerra dizendo que virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Ou seja, qualquer homem, seja ele quem for, seja lá de onde veio, seja lá qual é a sua história, pode entrar no reino de Deus. A salvação é para todos. Mas não são todos os que querem, não são todos os que se esforçam, não são todos que buscam. Não existe, né? Assim, eu não posso dizer, Deus vai salvar só quem é assim, assim, assado. Não, salvação é para todos. E aí ele diz, assim, há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Aqui ele vem dar um recado para aqueles que talvez têm muita confiança da própria salvação. Para aqueles que exercem um cargo na igreja, para aqueles que já são convertidos, para aqueles que são como eu, às vezes missionário, busca uma consagração de vida, como lei, como religioso, não sei. Talvez seremos os últimos, porque a gente já acha que a gente é bom demais. Fica essa exortação de Deus para cada um de nós. Em outros momentos ele fala, quem é muito é dado, a muito será cobrado. O julgamento destes serão bem mais, talvez, pesados do que dos outros que nunca nem ouviram falar de Jesus. Tenhamos cuidado, meu irmão, vamos nos esforçar. Vamos pedir a Deus a graça, pedir a proteção de Nossa Senhora, para que a gente consiga, todos os dias, buscar esse esforço para entrar na porta estreita. Para poder, quando a gente chegar lá e bater nessa porta, o Senhor nos receber e a gente entrar para sentar à mesa do reino de Deus, para esse banquete, para essa grande festa que é o céu. Muito obrigada, que Deus te abençoe.
olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.